Será que dá para aprender a programar sem saber inglês? Será que dá para se tornar um bom programador mesmo sem saber inglês? E só para te antecipar antes de você assistir todo o vídeo, a resposta é sim. Você pode começar a aprender a programar, pode se tornar um bom programador sem mesmo saber inglês. E nesse exato momento, uma questão que pode ter surgido na tua cabeça é talvez: como é que você aprende a programar sem mesmo saber inglês? Meu nome é Wanela Como, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino pessoas comuns a se tornarem desenvolvedores web Pro Max. E o que é um desenvolvedor web Pro Max? É alguém capaz de criar páginas web modernas, capaz de criar sistemas de gestão complexos, usando as tecnologias mais recentes do mercado de desenvolvimento web disponível. E como você viu pelo título, hoje eu estarei aqui a te mostrar, estarei aqui a responder a pergunta se dá realmente a você começar a aprender programação sem saber inglês. Estarei a te mostrar também como é que você irá dar seus primeiros passos para você começar a aprender a programar mesmo sem saber falar inglês. Irei te mostrar também as vantagens e desvantagens que você terá em saber e não saber o inglês. E eu disse agora que eu ensino pessoas comuns a se tornarem desenvolvedores web Pro Max. E o que um programador tem a ver com um desenvolvedor web Pro Max? Para você poder se tornar um desenvolvedor web Pro Max, você tem de ser um bom programador, ou seja, a programação é um dos pontos-chave para você se tornar um desenvolvedor web Pro Max. Então, por isso é que nesse vídeo eu estaria a te mostrar como é que você pode dar seus primeiros passos na programação sem mesmo você saber inglês. Pois esta é uma das maiores barreiras em que as pessoas enfrentam quando decidem aprender a programação, especialmente para os que não falam inglês. E essa foi uma das barreiras em que eu também enfrentei no início, pois eu também não sabia falar inglês e isso dificultou-me um bocadinho quando eu comecei a programar. E parece muito estranho alguém aparecer do nada e dizer que é possível você aprender a programar mesmo sem saber inglês. Pois se você já tentou programar, se você já tentou pesquisar um bocado de programação, deu para ver que as linguagens de programação, todas elas são em inglês. Por exemplo, indo aqui para o meu computador, para você imprimir algo na tela usando a linguagem de programação Java, você usa o comando system.out.println, fechando aqui com ponto vírgula, e você aqui dentro escreve o que você quer necessariamente imprimir. Por exemplo, ainda em JavaScript, você ia escrever o console.log, abrir parênteses, e ia escrever também aqui o que você pretende imprimir. Ainda na linguagem C#, você iria escrever o console writeline, e a colocar também aqui dentro o que você pretende imprimir. Aqui dá para ver que todas as linguagens elas estão em inglês, menos o texto em que nós colocamos aqui dentro, onde o texto pode ser qualquer linguagem que nós quisermos, qualquer linguagem que nós colocarmos aí dentro. Então, se formos a ver aqui a linguagem sim nativa, dá para ver que a linguagem de programação Java aqui é Java, aqui embaixo JavaScript e aqui embaixo é o C#. Dá para ver que aqui o comando para impressão em Java está em inglês, o comando para impressão em JavaScript também é em inglês, console.log, e aqui também embaixo console writeline também em inglês. Então, parece meio estranho mesmo alguém aparecer e dizer para ti que dá para se tornar um bom programador, dá para se tornar um excelente desenvolvedor web Pro Max sem mesmo você saber o inglês. E uma das formas que eu gosto de ensinar, uma das formas que eu gosto de tornar as coisas fáceis para as pessoas que eu ensino é fazendo analogias. Por exemplo, uma das minhas analogias favoritas da programação é fazer uma comparação da programação com a mecânica. Por exemplo, na mecânica você tem a caixa de ferramenta e dentro da caixa de ferramenta você tem as próprias IDs das ferramentas. Então eu gosto de ver as linguagens de programação como caixas de ferramentas. E os códigos, né? Nesse caso, os códigos aqui em Java, system.out.println, console.log, console writeline como as ferramentas. Ou seja, Java nesse caso seria uma caixa de ferramenta e este comando aqui, system.out.println, seria
a ferramenta em si. Então eu gosto de fazer essa comparação, né? Como se a linguagem fosse uma caixa de ferramenta e os códigos dentro da linguagem fossem as ferramentas. E o que isso tudo tem a ver com programação? O que isso tudo tem a ver com falar inglês e tudo mais? Deixe-me só eu avançar mais um bocadinho com a minha analogia. Por exemplo, quando você abre uma caixa de ferramenta, você vai atrás de uma certa ferramenta. Vamos supor que você vai atrás do martelo. Você vai atrás do martelo porque você provavelmente aprendeu ou sabe de algum lugar que o martelo serve para pregar pregos. Você não precisa saber quem fabricou o martelo. Você não precisa saber com que composição é feito o martelo. Você só precisa saber que o martelo que você vai tirar vai servir para pregar os pregos em que você pretende pregar. Então, isso é algo muito parecido com a programação. Você vai abrir a caixa de ferramentas, nesse caso, que é a linguagem, e lá dentro da linguagem você vai encontrar diversas ferramentas, nesse caso, diversos códigos. O que você precisa saber é apenas usar o código certo para desempenhar a tarefa certa. Como eu estava a mostrar aqui, se você quisesse imprimir algo na tela com Java, você simplesmente iria usar esse comando aqui, system print ln, colocar aqui dentro o que você pretende imprimir, nesse caso, que você pretende colocar na tela. Mesmo que você não saiba taxativamente o que quer dizer system, o que quer dizer out, o que quer dizer print ln, você vai ser capaz de usar esse comando sem nenhum problema. Desde que você digite taxativamente, como eu te mostrei, você vai ser capaz de usar esse comando sem nenhum problema e vai poder fazer a impressão do que você pretende imprimir na tela. Seguindo com a analogia, né, que eu dizia que você tirou o martelo da caixa de ferramenta porque queria pregar os seus pregos. Você usou, por exemplo, o comando system out print line do Java para você imprimir algo na tela. Mas e se desse o caso onde você quisesse resolver um problema diferente em que o martelo, nesse caso, não pode te ajudar? Por exemplo, se fosse para a linguagem de programação, onde o comando system out print ln do Java não pode te ajudar, ou ainda o comando do JavaScript não consegue te ajudar, o console log não consegue te ajudar a resolver o que você tem para resolver agora dessa vez. Voltando para a nossa analogia de mecânica, ou seja, o martelo já não consegue satisfazer as tuas necessidades. Aí o caminho correto seria você procurar por uma ferramenta que é capaz de satisfazer as tuas necessidades, o que não seria assim talvez tão fácil na linguagem de programação, sendo que você não sabe inglês, sendo que você ainda nem sabe programar. Então aí o caminho correto seria você procurar por alguém talvez que já sabe programar e a pessoa iria te explicar como é que você poderia resolver tal problema. Nós vamos agora aqui, irei dar um exemplo. Você quer que imprima bom dia se forem 6 horas, como é que você faria isso? Aqui você talvez já sabe imprimir com o comando console log JavaScript. Vamos continuar agora com JavaScript, vamos manter com JavaScript. Irei tirar aqui o comando Java, irei tirar aqui o comando C#. Iremos ficar aqui só com o comando do JavaScript. Como é que seria fazer isso? Sendo que eu disse seria procurar por alguém que já sabe, ou iria procurar algum sítio em que já tem a explicação do que você pode resolver. Nesse caso, você quer agora imprimir bom dia se forem 6 horas. Irei te mostrar aqui como é que seria fazer. Seria fazer isso, ia colocar aqui if, abrir parênteses, horas igual a 6, abrir aqui chavetas, alguns chamam de colchetes, e aqui dentro você ia escrever o console log bom dia. Esse seria o código que você iria usar para poder imprimir bom dia se horas fossem igual a 6. E até aqui você poderia fazer isso, você poderia escrever isso. Uma vez que eu te ensinei, você poderia ser capaz de fazer, imprimir boa noite, por exemplo, se horas fossem igual a 18, se horas fossem igual a 20. Nesse caso, sem você saber inglês em si, você já poderia usar esses códigos aqui sem nenhum problema. Por vezes você pode encontrar, por exemplo, ferramentas complexas de se usar, seja ela na mecânica, seja mesmo na linguagem de programação, você pode encontrar alguns comandos que podem ser um bocadinho mais complexos. E qual seria o segredo para você pegar esses comandos? O segredo para você poder entender os comandos, você ter esses comandos na cabeça, é a repetição, ou seja, você usar os comandos diversas vezes.
Aqui eu te mostrei, por exemplo, a forma de imprimir console log, que é algo muito, mas muito simples. Provavelmente você pode vir a esquecer esse comando. Então, uma vez que você imprime várias vezes, que você escreve o mesmo comando diversas vezes, isso vai ficar dentro da sua cabeça. Ou seja, mesmo sem você saber o inglês, mesmo sem saber o que quer dizer console, mesmo sem você saber o que quer dizer log, o que quer dizer if, você irá poder usar esse comando. Uma vez que você repetiu ele diversas vezes, ele irá ficar na tua cabeça e não irá ficar só do jeito tipo console log, irá ficar na tua cabeça tipo console log serve realmente para imprimir. Iria ficar que este código aqui faz imprimir bom dia quando horas forem igual a 6. Aqui por que eu digo repetir várias vezes? É que a repetição é a chave do aprendizado. Por exemplo, como eu estava a dar exemplo, você pode simplesmente esquecer desse comando aqui, o console log. Mas uma vez que você repete isso em teu computador diversas vezes, você vai ter isso aqui dentro da cabeça como, sei lá, como se você tivesse nascido com isso. E isso sem você precisar saber o inglês, sem você precisar saber o que esse comando quer dizer, desde que você saiba o que ele faz e desde que você saiba como usar tal comando. Então, só para não ficar aqui no blá blá blá, eu já te expliquei como é que irá funcionar mesmo você tentar aprender programação sem saber inglês, como é que iria funcionar tudo mais. E como eu disse também nesse vídeo que eu irei te ensinar como programar sem você saber inglês, iremos saltar agora para a parte onde você vai aprender realmente a programar, vai dar os seus primeiros passos na programação sem você precisar saber inglês, sem você também precisar programar, sem precisar programar, sem você precisar saber programar. Ou seja, você vai estar a aprender a dizer como é que você programa. E para isso nós vamos estar a criar, como chamam no inglês, a to-do list, ou seja, a lista de tarefas, que é uma lista onde você vai ter aí as tarefas que você tem que fazer no seu dia a dia. Por exemplo, depois de acordar, treinar, fazer banho, matar bichar, fazer trabalhos de casa, esse tipo de coisa. Vamos construir essa lista de tarefas onde você vai poder marcar as tarefas que já estão feitas, você vai poder remover da lista, vai poder adicionar novas tarefas na lista. Então, e para fazer isso nós vamos estar a usar a linguagem de programação JavaScript. A linguagem de programação JavaScript é uma das principais tecnologias usadas para criar páginas web, usadas juntamente com HTML e CSS, ou seja, a linguagem de programação JavaScript é usada para manipular os elementos HTML e CSS. E você não precisa se preocupar aqui com que são elementos HTML, que são elementos CSS, pois nós iremos ver esses elementos e tudo mais agora que nós saltamos para a tela de computador. Então, para iniciar, eu recomendo altamente que você tenha instalado o Visual Studio Code na sua máquina. Se você não tiver ele instalado, é só usar o link na descrição que você vai poder baixar o Visual Studio Code e instalar na sua máquina. Ele está disponível para a maioria de sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, e você vai precisar também de ter o Node.js instalado na sua máquina. Node.js, que é o servidor que nos permite rodar o JavaScript fora do browser, pois o JavaScript é algo que simplesmente nativamente roda no browser. Então o Node.js vai fazer com que nós rodemos JavaScript fora do browser. E para baixar Node.js é só ir abrir um browser, escrever Node.js download. E o link também estará na descrição. Você vai abrir aqui a página do Node.js, vai escolher aqui de acordo com o sistema operacional, como eu dizia, tem para Windows, macOS, tem para Linux. Aí você vai baixar de certeza 64 bits, se o teu sistema for 64 bits, se ele for 32, você vai baixar 32. Depois de você baixar o Node.js, vai seguir com o famoso next, como dizem, né? Que é o famoso next, onde você vai instalar todo o Node.js seguindo o papel normal de instalação de um programa. Depois, para verificar que o Node está instalado na sua máquina, no seu computador, você vai abrir a linha de comando, o comando prompt, e vai clicar com o botão direito e vai escolher aqui abrir como administrador, correr como administrador. Mostra em inglês, run as administrator. Aí você vai permitir. E aqui você vai digitar Node-V. Então aí vai aparecer a versão do Node que você instalou. A versão que eu tenho instalado na minha máquina é a versão 16. E depois você vai colocar npm v e vai ver qual é a versão de npm que está
instalado na sua máquina. NPM que vem de Node Package Manager, que é o pacote de gerenciamento do Node, que vai gerir o Node dentro da sua máquina e tudo mais. Então, uma vez que você já tem tudo isso instalado, eu recomendo que você tenha o Visual Studio Code instalado na sua máquina. O link para ambos os aplicativos estará na descrição. Só abrir o Visual Studio. Então, aqui dentro do Visual Studio, o que é que você vai fazer? Você vem para aqui em Open Folder, abrir pasta aqui em Files ou Ficheiros, se estiver em português. Open Folder ou abrir pasta. Daí você vai abrir uma pasta onde você pretende criar o projeto para este tutorial. Então, eu irei colocar aqui dentro de documentos, na pasta React. E eu tenho aqui minha pasta vanilla.com e aqui tutoriais. Irei guardar o meu projeto dentro da pasta tutoriais. Então, estando aqui no Visual Studio Code, para além de nós usarmos o JavaScript, nós iremos usar uma biblioteca de JavaScript que chama-se React. Para alguém que já tentou entrar no mundo de desenvolvimento web, provavelmente já conhece o React. React, que é uma biblioteca de JavaScript open source, ou seja, de código aberto e gratuita, que permite que os desenvolvedores criem interfaces baseados em componentes, né, do que criar da forma tradicional com HTML e tudo mais. Então aqui para nós usarmos React, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em terminal, vamos novo terminal, new terminal. Daí vamos aqui embaixo onde vai aparecer nosso terminal, nós vamos digitar aqui npx create react app espaço e vamos colocar o nome da nossa aplicação. Sendo que nós estamos a criar uma aplicação de lista de tarefas, nós iremos criar aqui, vamos colocar aqui lista de tarefas. Lembrando que seu computador tem que estar ligado à internet para você executar esse comando, pois ele vai ter que baixar algumas coisas do React. Então aqui já diz criando a aplicação na pasta, e ele vai criar uma pasta também dentro da pasta em que você escolheu e vai começar aqui a processar configurando o nosso projeto nesse caso. E para seguir esse tutorial você não precisa ter nenhum conhecimento sobre nada do que nós estaremos a fazer aqui. Não precisa ter conhecimento de HTML, não precisa ter conhecimento de CSS, não precisa conhecer JavaScript, não precisa nem de saber inglês, que é o tema principal do vídeo. Ou seja, você simplesmente precisa de copiar exatamente o que eu irei fazer aqui, que você estará a dar os seus primeiros passos para a programação. Pois é assim que você começa a aprender. Você não tem como saber tudo de uma vez. Você começa, na maioria das vezes, por imitar alguém. E é o que nós vamos estar a fazer aqui. Você vai começar a dar os seus primeiros passos na programação, sem ter conhecimento prévio na programação e sem mesmo saber inglês. Isto tudo só para te provar que você pode começar a programar realmente sem saber inglês. E aqui, depois de ter processado, depois do Visual Studio Code ter baixado tudo que precisaria ser baixado, você vai ver aqui no final o Hacking, que aparece sempre que você cria uma aplicação React. E aqui diz para você seguir com o comando cd lista tarefas, que é para você abrir o projeto em que você acabou de criar. Então aí você vai digitar o comando cd lista tarefas e aí você já está dentro da pasta lista de tarefas, nesse caso lista de tarefas. E aí você vai digitar npm start, que é para iniciar o nosso servidor, que é para iniciar a nossa aplicação nesse caso. E aí ele vai abrir um browser e aqui está. Essa é a interface inicial da nossa aplicação. Então aqui em tutoriais, aqui na aba esquerda, nós vamos ter aqui tutoriais, nesse caso a pasta principal em que eu criei, depois vamos ter aqui a pasta lista de tarefas. E aí você vai aqui na pasta src, nesse caso que vem de source em inglês, né? Mas que você não precisa saber inglês para seguir esse tutorial. Você vai abrir aqui o ficheiro app.js, ou seja, app.javascript. Aqui dentro você vai apagar tudo isso que está aqui
vai apagar o que estiver também aqui em cima. Se você for a ver a nossa aplicação no browser, a nossa aplicação estará dessa forma. Então aqui, para começar com a criação do nosso aplicativo de adicionar lista de tarefas, nosso aplicativo de tarefa, nós vamos começar primeiro por colocar um título com H1. Se você escrever taxativamente assim como eu escrevi, e vai colocar aqui lista de tarefas. Então, depois de nós adicionarmos título, nós vamos precisar criar um campo onde você vai poder adicionar tal tarefa. E para isso você precisa de criar um formulário dentro do HTML. E aí você vai abrir aqui a tag form e vai fechar. E aqui dentro do form você vai colocar a tag label, que é um rótulo nesse caso, e vai colocar aqui digite a tarefa. E aqui embaixo você vai colocar o input, que é um espaço onde você vai poder realmente escrever a tarefa em que você pretende utilizar. E aqui vai colocar o atributo tipo texto, nesse caso type, e aí você vai fechar. E ainda aqui embaixo você vai abrir o botão, vai criar um botão que é para enviar, né, nesse caso, que é para restar, nesse caso, a tarefa em que nós iremos estar aqui nesse campo aqui, nesse input. Aqui você vai escrever adicionar tarefa. Se nós formos a ver nosso código estará, nosso aplicativo estará dessa maneira. Você vai poder estar aqui a tarefa, e você vai clicar em adicionar e a tarefa irá ser colocada numa lista aqui embaixo. Agora vamos tratar de criar a tal lista. Então aqui embaixo do formulário nós iremos criar uma lista, vamos criar aqui o UL, e aqui dentro nós vamos ter que criar uma lista dinâmica. Então você vem aqui fora, ou seja, aqui acima do return, e vai estar, nós vamos ter que criar uma variável, ou seja, variáveis são espaços dentro das linguagens de programação onde você pode guardar informação. Então vamos criar uma variável onde irão ser guardadas nossas tarefas. E se nós estamos a usar JavaScript e React, nós vamos ter que criar uma variável, posso assim dizer, uma variável dinâmica, que é conhecida como useState no React. Lembrando que você não precisa saber, nesse exato momento você não precisa saber nada o que isso realmente quer dizer, pois nós estamos aqui para aprender a programar, sem mesmo você saber inglês, sem mesmo você ter um conhecimento prévio de programação. Então, para você dar os seus primeiros passos, você simplesmente precisa de copiar taxativamente o que eu estou a fazer, para que você possa criar a sua primeira aplicação web. E aqui você vai digitar const, irá abrir parênteses retos e vai escrever tarefas. E aqui depois você vai escrever set tarefas, que vai ser igual a useState, e aqui você vai colocar parênteses retos, e aqui acima do function você vai escrever import, vai colocar os colchetes, chavetas, vai escrever useState from React, e assim estará o seu código. Agora o que é que você vai fazer? Nós vamos ter que mapear essa variável tarefa, ou seja, vamos ter que mapear as tarefas dentro da lista que nós criamos aqui. Ou seja, distribuir as tarefas dentro da lista. Então, como se faz isso? Você vai colocar aqui tarefas.map. Aqui você vai escrever tarefa igual sinal de maior. Aqui você vai colocar
vai criar uma tag li, irá fechar, irá colocar aqui, abrir de novo chavetas, nesse caso colchetes, vai escrever aqui tarefa, espaço, e vai criar aqui um botão que é para você poder concluir a tarefa, né? Que é para você colocar a tarefa como algo em que foi concluído. Aqui você vai simplesmente escrever concluir tarefa. E aqui, se você for a voltar e ver nossa aplicação, vai ver que nada mudou. Como é que nós vamos fazer agora para que possa realmente mostrar que algo está diferente? Iremos adicionar uma tarefa aqui manualmente, treinar. Se nós formos para aqui, vamos ver que temos aqui agora aqui embaixo a nossa lista com a tarefa de treinar, com o nosso botão aqui de concluir tarefa. E nesse exato momento nada acontece mesmo. Depois nós colocarmos uma tarefa aqui e adicionar, nada acontece. Ou seja, temos aqui também, se nós clicamos aqui em concluir tarefa, nada acontece. Agora nós vamos fazer com que tudo isso realmente funcione. Quando nós adicionarmos aqui estudar, nós clicamos nesse botão para que algo aconteça e esta tarefa seja adicionada aqui à lista. E como é que nós fazemos isso? Aqui dentro no formulário, nesse caso no form, nós vamos testar on submit, que é um evento que vai acontecer quando você clicar nesse botão. Ou seja, nós estamos aqui a escrever que quando você for a clicar nesse botão, né, ele faça alguma coisa. O que é que nós queremos fazer que ele faça? Queremos que ele adicione tarefa. Ou seja, vamos fazer adicionar tarefa. E para isso funcionar, nós temos que criar uma função, né, que vai ser chamada logo que nós clicarmos nesse botão. Você não precisa saber agora, nesse exato momento, o que é função. Simplesmente você precisa fazer taxativamente aquilo que eu estou a fazer nesse código para que você comece a dar seus primeiros passos para poder se tornar um programador, um desenvolvedor web Pro Max. Então aqui o que você vai fazer? Você vai digitar aqui function, vai escrever aqui adicionar tarefa. Vai colocar parênteses, vai colocar aqui a letra E, e aqui dentro você vai escrever e.prevent default, vai abrir parênteses. Então até aqui quase nada estará acontecendo, nada novo estará acontecendo. E só para nós comprovarmos que quando nós clicamos nesse botão, o nosso código salta aqui para essa função adicionar tarefa, nós vamos colocar aqui o alert, vamos dizer dentro da função adicionar tarefas. Então, isso aqui é simplesmente para provar que quando você clica nesse botão, ele vem para a função adicionar tarefa. Esse alerta aqui, ou seja, ele irá alertar algo. Vamos ver isso já já. Então, se nós clicarmos aqui, ele diz dentro da função adicionar tarefas. Ou seja, até aqui o nosso código está a funcionar. Então podemos apagar isso aqui. E agora, para nós adicionarmos essa tarefa em que nós digitamos aqui a este grupo de tarefas, nós precisamos ser capazes de pegar este valor aqui que estará aqui dentro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que criar uma variável tarefa, que será também em forma de um estado, um useState, que irá guardar o valor, ou seja, que irá guardar esse texto estudar aqui que nós estaremos aqui a escrever. Ou seja, uma vez que você escreve esse texto, clica em adicionar tarefa, nós vamos pegar a tal variável que nós iremos criar, iremos colocar ela aqui dentro da variável tarefas, que vai ficar aqui junto do texto treinar. Então o que nós vamos fazer? Vamos aqui const, vamos abrir aqui os parênteses e fechar, vamos escrever aqui dessa vez simplesmente tarefa. Que tarefa, iremos escrever aqui set tarefa ou tarefa. Queremos abrir o state, iremos colocar aqui simplesmente vírgulas altas, irá ser diferente do tarefas, pois aqui nós colocamos esses parênteses aqui para definir ele como um array. Um array podemos dizer uma lista, e aqui nós não queremos que a tarefa em si seja uma lista, a tarefa irá ser simplesmente um texto. Então, para nós vincularmos essa variável a este texto, nós vamos fazer aqui o value será igual a tarefa. Depois aqui iremos colocar um change, aqui eu abrir parênteses,
Temos que escrever aqui set tarefa, ou seja, nós estaremos já a definir a tarefa sempre que nós digitarmos algo nesse campo. E temos que colocar aqui e.target.value. E aqui nós iremos colocar a variável e. Então agora, se nós formos a testar o nosso código, vamos ver que nada está diferente, está tudo igual, nada acontece. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui set tarefas, que é para agora nós definirmos as tarefas, né? Ou seja, para adicionar uma nova tarefa, irá ser igual a tarefas.concat, que é concatenar, né, em português, de modo que você não precisa saber inglês para dar fazer o que eu estou a fazer aqui, e vai colocar aqui simplesmente tarefa. Agora vamos testar a nossa aplicação. Vamos iniciar, vamos testar aqui estudar. E quando nós clicamos em estudar, a nossa tarefa aparece logo aqui embaixo do texto treinar, né, que é a tarefa que nós adicionamos manualmente lá no código, que podemos remover e deixar simplesmente assim. Temos que reiniciar tudo e agora vamos clicar aqui estudar. E aqui está as nossas tarefas a serem adicionadas. Só que quando nós adicionamos uma tarefa, nós queremos que esse campo aqui volte a ficar livre, ou seja, volta a ficar vazio. Para isso nós temos que simplesmente colocar aqui set tarefa para uma string vazia. Então aqui, se nós clicarmos agora chantar, adicionar, nosso campo fica vazio, ou seja, as tarefas já estão a ser adicionadas, só que ainda não estão a, sei lá, mudar de estado. Ou seja, poderíamos fazer quando nós clicar concluir tarefa, a tarefa fosse removida ou talvez ela fosse riscada, né? Então nós vamos fazer aqui com que a tarefa seja riscada. Quando nós clicamos em concluir, a tarefa será riscada. Como é que nós fazemos isso? Voltando ao nosso código, nós vamos ter que colocar aqui algo, vamos ter que clicar aqui on click, ou seja, quando nós clicarmos no botão que está ao lado da tarefa, vamos colocar aqui concluir tarefa. Só que aqui a nossa função concluir tarefa que nós queremos criar aqui em cima vai precisar saber qual é a tarefa que deve ser concluída. E aqui nós vamos escrever index, e aqui nós vamos enviar também com index da tarefa que deve ser concluída. Nós vamos escrever, vamos concluir tarefa, vamos colocar parênteses e vamos escrever index, que é essa variável aqui que nós definimos aqui. Ela irá ser passada para a função concluir tarefa, para que ele possa concluir a tarefa correta. Então iremos criar uma nova função aqui, function concluir tarefa, que vamos colocar index. Então aqui dentro da nossa função concluir tarefa, nós vamos agora ter que pegar qual é a tarefa que deve ser concluída. Nós vamos criar uma outra variável que será tarefa para concluir. A tarefa para concluir será igual a document.getElements by tag name. E aqui nós vamos colocar a tag li, que é essa tag aqui que nós temos aqui embaixo, que é essa tag aqui. Ou seja, nós vamos ir no documento, ou seja, no todo HTML, vamos procurar elementos que tem a tag i. Nós vamos procurar o elemento que tem a tag i e que tem o index correspondente ao index em que chamou a função nesse caso. Pois quando nós clicamos no botão, ele chama a função concluir tarefas com um index, e esse index aqui nós iremos colocar aqui. Pois para nós riscarmos a tarefa, nós iremos escrever tarefa para concluir .style .text decoration igual a line true, que é para riscar o texto. Então nós vamos aqui agora, vamos adicionar primeiro algumas tarefas. Estudar, vamos adicionar chantar,
Vamos adicionar, treinar, vamos adicionar, passear. Se você quiser colocar uma tarefa comum concluída, só clicar aqui em concluir tarefa, que ela será arriscada. Nós poderíamos ainda adicionar, uma vez que você concluiu a tarefa, aqui mudar de texto para, sei lá, desfazer conclusão ou algo parecido, ou seja, onde iria remover este risco aqui da tarefa. Como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos aqui no nosso código, nós vamos ver se esse código tem que estar aqui em cima, a tarefa para concluir. Nós vamos ver se a tarefa para concluir já está arriscada, nem que é com esse código aqui. Se ela já estiver arriscada, nós queremos que o risco seja de errado. Nesse caso, se você clicar no botão, vai ser tarefa para concluir .style.text decoration igual a não, ou seja, ele vai remover. Nesse caso, se não estiver, nós vamos fazer aqui um else, vamos colocar, e nesse caso, se ele não estiver arriscado, nós vamos colocar tarefa para concluir .style.text decoration, vamos colocar igual a line true, simplesmente isso. Voltando para o nosso código, se você clica novamente, ele remove o risco. Se você clica ou alguma coisa, ou aqui tem que ser duplo, e assim, e indo, ele adiciona. Quando você clica novamente, ele tira, adiciona e tira, adiciona, tira. Você pode adicionar outra aqui, sei lá, namorar. Adicionar pode ser uma tarefa do dia de alguém. Você pode adicionar aqui, ele conclui. Quando você clica novamente, ele retira o risco. E aqui esse foi o código básico para nosso aplicativo de adicionar tarefas. E se você seguiu o vídeo até aqui, você realmente acredito eu, foi capaz de criar um sistema Minto, uma aplicação web igual a esta que nós criamos aqui, onde você consegue adicionar tarefas, onde você consegue concluir e desconcluir, acho que não existe, onde você consegue desfazer a tarefa como concluída. E aqui você talvez pode, se você já tiver algum conhecimento em CSS, você pode estilizar isso aqui para ficar um bocadinho mais bonito. Então aqui, se você seguiu até aqui, se você realmente conseguiu criar o aplicativo web de adicionar tarefas tal como nós fizemos aqui agora, eu acho que está mais do que comprovado que é possível você aprender a programar sem precisar saber inglês. Que você pode começar a dar seus primeiros passos na programação sem você saber falar inglês, sem você saber inglês. E a prova disso está aqui. Se você seguiu o vídeo até aqui, você acabou, nesse caso, de programar, você acabou de desenvolver um aplicativo web que adiciona tarefas, que faz a conclusão das tarefas e que desfaz a conclusão de tarefas. Então a resposta quanto à primeira pergunta do vídeo que eu respondi logo no início e volto a responder agora, sim, você pode aprender a programar sem saber falar inglês. E para você se tornar um bom programador, você precisa de praticar diversas vezes. Sendo que hoje aqui nós criamos uma lista de tarefas, nós teremos diversos outros vídeos aqui dentro do canal, onde estaremos a criar diversos outros tipos de aplicativos web, aplicativos um bocadinho mais complexos. Então, para você não perder esse tipo de conteúdo, vai logo se inscrevendo e deixando seu like para que você seja notificado quando novos vídeos forem sair, onde você vai poder acompanhar e indo criar aplicativos web mais complexos, para você nesse caso poder se tornar um desenvolvedor Pro Max, capaz de usar tecnologias de ponta no mercado de desenvolvimento web para criar páginas web modernas, para criar sistemas de gestão cada vez mais complexos. Então, qual é a desvantagem de você não saber falar inglês? Sendo que as linguagens de programação são em inglês todas, mas sim todas elas são desenvolvidas, pode ser num ambiente onde fala-se inglês, uma nova tecnologia, uma nova linguagem de programação é lançada em inglês. E qual vai ser o problema? Acontece que você pode por vezes ficar um bocadinho desatualizado. Pois irá sair uma nova tecnologia, você vai ter que esperar que alguém que fala português e inglês aprender tal tecnologia
dominar tal tecnologia e depois traduzir a tecnologia para ti. O que pode levar e o que leva realmente algum tempo. Ou seja, a pessoa vai ter que aprender, vai ter que dominar, pois você não pode aceitar que alguém que não domine algo te ensinar alguma coisa. Não faz tanto sentido. A pessoa vai ter que dominar tal nova tecnologia e depois ela vai ter que traduzir. Só daí que você vai aprender. Essa é a maior desvantagem de você aprender programação se você saber falar inglês. Você pode ficar um bocadinho atualizado. Então, a vantagem de você aprender programação enquanto você já sabe inglês é o inverso da desvantagem. Ou seja, você vai poder pegar novas tecnologias muito rápido. Logo que elas serão lançadas, você já vai poder pegar as tecnologias, poder testar por si mesmo. E é tudo. E agora, você nesse caso deve estar a pensar, não, vou procurar primeiro aprender inglês, depois vou procurar aprender programação. E o meu conselho é, comece a aprender programação mesmo que você não fale inglês. Faça os dois ao mesmo tempo. Comece a programação, pois automaticamente quando você aprende programação, você vai aprender inglês, você vai poder ver alguns termos em inglês e você vai decorando alguns termos em inglês. Então, se você quiser aprender inglês, né, nesse caso, como acabei de mencionar aqui, uma das vantagens é que você vai poder testar as tecnologias por si mesmo muito rápido. Eu aconselho que você comece a programar, que você comece a aprender a programação mesmo que você não fale inglês. E durante esse percurso você também pode começar a fazer algum curso de inglês ou algo parecido, para que você possa juntar os dois, né? Você vai poder, nesse caso, começar as coisas muito cedo, que você esperar o inglês, depois aprender a programar, esse tipo de coisa. Então, aconselho, comece a aprender a programar mesmo antes de você falar inglês. E se você assistiu o vídeo completo, ou seja, se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, provavelmente você já começou a programar, mesmo sem saber falar nada de inglês, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio de inglês. Então, deixe seu like se esse conteúdo te ajudou alguma coisa, vai se inscrevendo para que você possa receber mais conteúdos semelhantes a esse. Conteúdos que vão te ajudar a te tirar de uma pessoa normal e te tornar um desenvolvedor web Pro Max. Então, eu sou o Anela Como, eu ensino pessoas normais a se tornarem desenvolvedores web Pro Max. Te vejo no próximo episódio.